Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um filme que tem atraído opiniões bem contrárias na internet. Tem gente que amou o filme, tem gente que odiou ele, que é o longa Babilônia, dirigido pelo cineasta Damien Chazelle. A sinopse mais conhecida antes de assistir ao filme Babilônia é de que ele traz uma história da passagem do cinema mudo para o cinema falado. Porém, até por se tratar de um filme de mais de 3 horas de duração, é claro que ele é muito mais do que isso. Durante o filme nós acompanhamos basicamente 3 personagens que se cruzam em diversos pontos da história, que são eles: a Nellie LaRoy, interpretada pela Margot Robbie, que é uma aspirante atriz, o Jack Conrad, interpretado pelo Brad Pitt, que já é um ator muito bem reconhecido e famoso, e o Manuel Torres, que é um imigrante mexicano, interpretado pelo Diego Calva, que sonha em trabalhar em um set de filmagem. Apesar de diversas diferenças, os três compartilham a mesma ambição e a mesma vontade de estar presente nos sets de filmagem e, consequentemente, na história do cinema. Paixão, ambição e o amor pelo cinema não são temas novos para o cineasta Damien Chazelle, que aqui não só dirigiu o filme, mas também foi o responsável por seu roteiro. Aqui, Chazelle mostra o barulho do cinema mudo, evidenciando seus excessos e a imprevisibilidade da era de ouro de Hollywood. Durante o longa, nós acompanhamos os bastidores do cinema através de diversas crônicas conectadas, onde vemos o auge do cinema mudo, a passagem do mudo para o falado e a consequente queda do cinema mudo e de diversos outros artistas por não conseguirem se adaptar. Diferente de outros filmes com a mesma temática, como Cantando na Chuva, que inclusive também é referenciado no filme, ou o longa O Artista, aqui a gente não vê somente os atores tentando se acostumar com essas mudanças, mas toda a produção. Em diversos contos durante o filme a gente consegue ver a dificuldade que eles têm de gravar uma mísera cena em que tem que estar conectado o som, a câmera, e tem que ter uma sala especial somente para a câmera, porque ela é muito barulhenta e capta no som, e toda a dificuldade que eles passam tentando gravar somente um take do filme. Com isso, outra coisa muito legal do filme é que a gente consegue acompanhar os altos e baixos da vida desses artistas, realmente mostrando a época em que eles estão no seu auge, em que eles são verdadeiras estrelas, e ver eles decaindo lentamente até realmente saírem de cena. Assim como a música tema do filme, que nos acompanha em diversos momentos ao longo dessa jornada, o longa é extremamente caótico, energético e cheio de vida. De fato, trazendo o espectador para a realidade que aqueles artistas viviam, onde eles passavam a madrugada em festas extremamente exageradas, cheias de drogas e álcool, e de manhã eles tinham que sair dessas festas e ir direto para o set de gravação gravar. Isso tudo já é explicado nos primeiros 30 minutos de filme, antes mesmo de surgir o próprio título, onde a gente tem uma festa gigantesca dentro de um palácio enorme, cheio dos mais diversos artistas, as mais diferentes drogas e, claro, como não poderia faltar, um elefante. E essa festa em questão é uma cena muito interessante dentro do filme, muito bem dirigida pelo Damien Chazelle, já que, além do cenário ser cheio de detalhes, em cada lugar que você olha tem alguma coisa acontecendo. Então, embora a câmera esteja seguindo algum personagem ou alguma coisa, ainda tem diversas coisas no fundo acontecendo. É uma cena muito caótica, como o resto do filme, mas que faz total sentido com essa narrativa. E é nesse começo que a gente conhece, basicamente, os três personagens principais, interpretados pelo Brad Pitt, a Margot Robbie e pelo Diego Calva, e a gente entende mais ou menos as conexões que eles criam ali entre si e como que eles vão se cruzar dali pra frente no filme. Por falar na direção, aqui o Damien Chazelle dá um verdadeiro show, com uma direção maravilhosa e cheia de energia, realmente igual o filme, fazendo referência ao próprio filme, em que ele conta com planos sequências, travelings e muito movimento, até de certa forma tornando a câmera e também o público parte daquela loucura. Ele destaca também a montagem do filme e as próprias histórias dos personagens, que são muito bem conectadas e que dá pra você acompanhar certinho a narrativa e o arco narrativo de cada um deles, e todos eles fazem total sentido com a personalidade daqueles personagens e também com o contexto que eles estão inseridos. Por falar em contexto, um dos outros grandes destaques do filme é a sua ambientação, já que a gente conta com grandiosos palácios e muita riqueza, cheia de detalhes e também com estruturas extremamente precárias. O filme também é muito perspicaz ao retratar os primeiros sets de filmagem, onde a gente tinha basicamente um grande terreno, e dentro desse terreno tinham diversos cenários, onde em cada um deles estava sendo gravado um filme completamente diferente do outro. Inclusive, essa parte do filme é muito interessante, em que a gente vê realmente, de fato, os bastidores do cinema. A gente vê como eram gravados os filmes, a gente tem diversas funções ali sendo executadas de uma maneira muito real, assim, é muito, muito divertido ver essa gravação, e principalmente porque a gente tem os três principais atores presentes nessas cenas. O filme também mostra com perfeição toda a passagem dessa gravação ao ar livre para gravação dentro dos sets, e como eu falei,
todo o perrengue que eles tiveram que passar para conseguir se acostumar com aquela diferença, né, de gravação. E outra coisa muito legal do filme é que a gente tem diversas referências àquela época, aos filmes, às grandes pessoas e os grandes artistas que eram vivos naquela época. Nesse quesito, inclusive, eu queria fazer uma comparação que eu sinto que Babilônia conseguiu fazer aquilo que Mank não conseguiu fazer. Mank, você tem toda uma tentativa de contextualização da época em que foi gravado o Cidadão Kane, que foi nos anos 50, só que só é jogado, basicamente, os nomes de várias pessoas que, não tanto artistas, mas mais pessoas que eram grandes na época, né? As pessoas que comandavam a imprensa, as pessoas que comandavam os filmes, né? E aqui em Babilônia eu sinto que não é tão jogado, tudo faz sentido. Irving Thalberg, você tem uma contextualização ali da grandeza dele, então eu sinto que Babilônia conseguiu fazer tudo aquilo que Mank, que essa era uma das minhas reclamações, inclusive, sobre o filme, não conseguiu fazer. Então, nesse sentido, eu acho que Babilônia se saiu muito bem na sua ambientação e sua contextualização. Claro, todo o filme é conduzido pela maravilhosa trilha sonora composta pelo Justin Hurwitz, que já tinha trabalhado com o Damien Chazelle em La La Land e em Whiplash, e aqui nesse filme ele encontra o equilíbrio perfeito entre o barulho e a grandiosidade da era de ouro de Hollywood. Realmente o compositor consegue, de uma maneira muito orgânica, complementar o filme e ainda assim conectar tanto os personagens, quanto seus ambientes, quanto o próprio contexto da época. E quem é fã já da parceria entre o compositor e o cineasta também consegue pegar alguns itens escondidos que fazem referência às outras obras que os dois trabalharam juntos. Assim como os outros filmes do Damien Chazelle, a fotografia aqui é impecável, onde a gente tem uma paleta de cores extremamente condizente com o filme, que é cheia de cores vivas e toda aquela energia da época, e isso é visto não só nas roupas dos personagens, como o vestido vermelho da Nelly, como também nos cenários, em que a gente tem uma cena em que tem um grande pôr do sol que chega até a emocionar os espectadores. O filme também é cheio de simbolismos e metáforas que tornam ele ainda mais profundo e que também fazem referência ao futuro daquela narrativa e também dizem muito sobre os defeitos de Hollywood e da própria indústria daquela época. Também temos novamente, assim como em La La Land, uma homenagem clara ao cinema e à história do cinema, mostrando realmente o poder que o cinema tem, não só com os espectadores, mostrando as imagens, mas também o poder que ele tem na vida dos outros artistas. Claro, é impossível falar de Babilônia sem falar do seu elenco, que é extremamente conhecido, e as atuações, claro, não deixam a desejar, sendo realmente maravilhosas. Eu vou fazer um adendo que daqui pra frente eu vou falar alguns spoilers para conseguir dar uma crítica melhor sobre as atuações de todos os atores e sobre a minha visão sobre todos eles. Então, se você ainda não viu o filme e quer assistir o filme sem saber de nada, esse é o momento para parar de assistir o vídeo. Se você continuar no vídeo, agora eu vou falar da atuação do Brad Pitt. O Brad Pitt tem um arco narrativo muito interessante dentro do filme, já que ele interpreta um personagem que está tendo o auge da sua carreira no auge do cinema mudo. Então, quando tem a vinda do som, já dá para imaginar mais ou menos o que acontece com o seu personagem. Só que o interessante da história é que o personagem não tem sua decadência por não conseguir se acostumar com o som, e sim por ele estar muito velho para os papéis e para as pessoas não estarem mais levando ele a sério. E, inclusive, isso me lembrou muito um filme chamado A Malvada. Vocês veem que hoje eu tô bem referências a outros filmes e tal, homenagem ao cinema, super condizente com o filme. Mas, enfim, me lembrou muito o filme A Malvada, que é um filme de 1950, que apesar de trazer os bastidores do teatro, realmente conta sobre uma artista que tá tendo dificuldades em achar papéis diferentes justamente pela sua idade. Esse é um filme, inclusive, muito bom, e ele conta com a presença da Bette Davis, que tá passando por um momento muito similar ao da personagem e também ao que o personagem do Brad Pitt tá passando. E a performance do Brad Pitt também é perfeita em vários sentidos. Eu sinto que ele consegue mostrar diversas emoções pro público e fazer com que eles sintam essas emoções também, e eu também sinto que ele consegue transitar pelos diversos gêneros que Babilônia abrange, como a comédia e o drama, com perfeição. Ele não é um personagem que é só engraçado e que não tem nenhuma profundidade, assim. Eu sinto que ele tem o equilíbrio perfeito do que a gente precisava ver dele. Outro personagem muito interessante é o Manuel Torres, ou Manny, como ele fala que quer ser conhecido, que é um personagem que tem uma extrema ambição de estar presente no set de filmagem, independente da posição que for. É, sem dúvidas, o menos excêntrico de todos os personagens ali mostrados, já que ele não nasce com essa vontade de se tornar um artista, e sim tá presente dentro do cinema e dentro da história do cinema. De certa forma, é o personagem principal do filme. Eu acho que os três, tanto a Margot Robbie, quanto o Brad Pitt, quanto o Diego Calva, ocupam uma posição boa ali, mas eu sinto que ele é o que mais
chega na posição de personagem principal, até porque o público tem uma maior facilidade de se conectar com ele, por não ser tão excêntrico do que com os outros personagens. Parte disso, claro, acaba sendo por conta da sua determinação, sua ambição e seu amor pelo cinema e a sua disposição de fazer tudo para conseguir chegar no ponto que ele quer. Porém, tudo isso também acaba sendo afetado por um outro fator decisivo na sua vida, que é a sua paixão pela Nellie LaRoy. Então, nós chegamos no grande destaque do filme no quesito atuação, que é a Margot Robbie. Todos os filmes que eu assisti da Margot Robbie, ela conseguiu me impressionar de alguma forma, até mesmo em Esquadrão Suicida, que é um filme que, na minha opinião, não tem salvatória, mas ela tá excelente nesse filme e aqui não é nem um pouco diferente. A atriz dá um show de atuação, trazendo uma personagem verdadeiramente magnética, que é impossível do público tirar os olhos dela e até mesmo torcer e admirar ela ao longo do filme. A atriz de fato é merecedora de pelo menos uma indicação na categoria de melhor atriz. Quero fazer um adendo de que eu tô gravando esse vídeo exatamente na madrugada, entre o dia 23 e 24, então ainda não saíram os indicados do Oscar, vão sair no dia 24, então eu não sei se, se ela vai estar ou não indicada, mas eu deixo aqui gravado que ela merecia uma indicação. A atriz traz uma personagem completamente apaixonada pelo cinema e pela arte em si, também disposta a fazer de tudo para conseguir o que ela quer, e é muito interessante como somente na primeira cena em que a gente conhece a personagem, a gente já consegue entender tudo que tem para entender sobre a personalidade dela e sobre quem ela é, e a gente se torna quase que íntimos daquela personagem. Então, eu gostei muito de Babilônia. Ele era um filme que eu tava com muito medo de assistir, porque, bom, eu gosto muito do Damien Chazelle, e eu até ia fazer esse adendo no começo do vídeo, mas eu esqueci, então ele vai ficar aqui, que é La La Land, é o meu filme favorito. Então, assim, você já vem a expectativa que eu tava com esse filme, e quando começou a sair as críticas, principalmente lá de fora, tinha muitos críticos que eu gostava que não gostaram do filme, então isso me deixou com muito medo, mas estava sempre com aquele pensamento, é impossível esse filme ser ruim, porque tem um diretor como Damien Chazelle e um elenco desse, então eu fui assistir com essa expectativa e eu adorei o filme. Eu acho que, em comparação com as outras obras que eu assisti do diretor, como Whiplash e, bom, La La Land, eu sinto que esse fica em terceiro lugar, mas isso não é nem um pouco... não torna ele nem um pouco não merecedor de um mérito grande. Mas eu tenho uma única crítica pra fazer sobre esse filme, que é basicamente todo o arco do Tobey Maguire. Eu passei o filme inteiro esperando esse homem aparecer, e quando apareceu, eu não gostei muito, assim, eu sinto que as consequências do arco dele foram muito interessantes pra história, claro, muito importantes, mas toda cena, assim, pra quem assistiu vai entender do que eu tô falando, eu não sei, não... acho que não combinou com o resto do filme, assim, talvez se fosse um filme num estilo diferente, talvez teria combinado mais, mas eu realmente não curti, assim, mas também não é uma coisa que me faça detestar o filme, eu acho que é uma coisa que eu consigo superar, assim. Babilônia definitivamente não é um filme pra todo mundo, realmente vão ter pessoas que vão odiar esse filme, que vão odiar cada segundo, até porque ele é um filme longo, de quase 3 horas, e ele é um filme que você precisa muito comprar a ideia, você precisa comprar todo aquele caos, toda aquela loucura que ele tá exibindo, porém é inegável você assistir esse filme e não perceber a genialidade do Damien Chazelle. Terminando de uma maneira extremamente emocionante, Babilônia é uma verdadeira homenagem não só ao cinema, mas à energia do cinema e dos sets de gravação, fazendo total referência a toda a ambição, perfeição e também paixão que diversos outros cineastas compartilham. Trazendo por fim um retrato do cinema como um todo, realmente homenageando a sétima arte e também mostrando seu poder e mostrando que cada vez que você vê um filme, você de certa forma revive toda aquela história por trás daquele longa. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.7 e ele tá disponível nos cinemas. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha do diretor Damien Chazelle, qual é o seu filme favorito dele e o que você achou de Babilônia. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.